Eu não sei se você, por exemplo, que está assistindo esse vídeo agora, já teve a oportunidade de questionar algum trecho, algum conceito, alguma coisa bíblica com um calvinista. Aconteceu comigo, discutimos sobre Noé, né, sobre a embriaguez e tudo, e eu ganhei. Eu ganhei um texto que fala do desvio, né, da igreja tradicional para o protestantismo, enfim, para a reforma. Fala de Calvino aqui, fala de Santo Agostinho, de Lutero, texto basiquinho. Um livro, na verdade um resuminho de um livro, né? Também um livro calvinista, teologia concisa. E aqui, aí esse aqui o rapaz fez pra mim, é o Caio o nome dele. Aí ele fez pra mim isso aqui, que é sobre o que nós discutimos, né? Justificação, enfim. O que mais? Ganhei a pregação de um. Esse eu não sei se. Porque ele é americano, né? Mas eu não sei se ele é. Americano não, ele é estrangeiro, eu não sei a origem do país dele. Mas ele. Eu não sei se ele é calvinista, mas parece que ele é batista. Também aqui é. Sei lá. Spurgeon, né? Já vi alguma coisa dele na internet. Ganhei também. Ganhei um livro do Hernandes Dias Lopes. Esse é da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Tinha programa na televisão, eu acho que era no Canal 9, antigo Canal 9, como é que chama? Rede TV. E ganhei uma Bíblia 0 km, no plástico ainda. Por ele ser calvinista, eu acredito que essa Bíblia não, que essa Bíblia seja, né, da Sociedade Bíblica do Brasil. Geralmente os calvinistas têm ali, as igrejas bancam, né? Enfim, discuti sobre Noé e ganhei tudo isso, me levou hoje no trabalho. E para finalizar e não deixar as pessoas com dúvida, a discussão se deu por causa do calor. Começou falando do calor, e até então eu não sabia que ele era evangélico, né? E falei, pô, hoje tá um dia bacana pra tomar uma cerveja gelada, uma Brahma, latão, geladinha. Aí ele falou, pô, da hora tal, mas eu sou evangélico. E aí a gente começou a conversar se pode ou não pode, se é pecado ou não, enfim, né? Cada um tem uma opinião. E aí eu falei pra ele, falei, não, na minha visão, né? Tem até a embriaguez de Noé, e Noé não foi repreendido, não fala nada depois da embriaguez dele contra Noé, né? Fala do filho que tirou barato, tirou um sarro, tal, desrespeitou, né, a situação do pai, enquanto os outros ofereceram ajuda. E aí nessa discussão eu disse que, pelo menos é o que eu lembro, e ele não conseguiu mostrar ainda o texto que fala de maneira expressa. Eu disse para ele o seguinte, olha, de maneira expressa, o único que é justo, que a Bíblia relata isso, é Noé, né? Eu falei, a gente deduz, por exemplo, sobre Abraão, porque Paulo escreve que pela fé Abraão foi considerado justo, né? Então a gente entende que ele era justo e assim por diante. Aí ele disse que não, que aí ele citou justificação tal, que é um outro, para mim, né? É uma outra questão. Se você não é um estudioso, você não vai conseguir fazer correlação entre qualquer homem de Deus e justificação, né? E nisso, entrando nisso, tem um texto de Paulo, quando ele, acho que é Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3, em que Paulo diz ter dúvidas, né, sobre a sua própria salvação. Então, a justificação, né,
de Paulo teria que vir por várias coisas, porque ele mesmo tinha dúvida. Enfim, tem outros trechos também que acontece isso, mas queria dizer só isso, né? Que foi por essa razão que começou toda a discussão. E foram ali, sei lá, mais ou menos uns 40 minutos da primeira vez e agora mais uns 40 hoje. E ele me trouxe tudo isso daí, inclusive uma Bíblia 0 km. Calvinista, eles são assim muito presos, né, ao que a Bíblia traz. Eu costumo dizer que eles são, se fizesse uma comparação, eles são muito assim fiéis, né? Fiéis não é a palavra certa, não. Muito presos, vai. São muito presos à palavra que eles, né, que todo mundo diz a palavra sagrada, né? A Bíblia. Então eles são muito presos a isso, né? Eles têm toda a visão religiosa baseada na Bíblia, não tem nada fora. E Calvino, né? João Calvino pregava justamente isso, que aquilo que está fora da Bíblia há que se ter cuidado, porque a própria Bíblia diz que haveriam falsos profetas que colocariam coisas, né? E aí eles têm esse cuidado de não deixar nada que não está lá influenciar em doutrina, nas próprias pregações e assim por diante. Mas enfim, queria colocar isso, estou contente aí por ter ganhado tudo isso. Agora vamos ver quando eu vou ter tempo de ler, mas a Bíblia principalmente essa semana aí a gente já vai abrir para começar a ver como é que é essa Bíblia, porque é uma Bíblia de edição de letras grandes e tal, deve ser bacaninha. Enfim, obrigado ao Caio e parabéns aí à Igreja Presbiteriana, né? Tanto a Igreja Presbiteriana do Brasil quanto a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, enfim, aos calvinistas, vai. Parabéns aos calvinistas aí por serem tão agregarem tão bem a sua fé à Bíblia Sagrada.